Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 26, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos 26, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aqui, até o versículo 18, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és santo e poderoso, Tu és justo e fiel, Tu és maravilhoso, és o Criador, és o grande Deus, és o nosso Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és santo. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, perdoa-nos porque nós ainda caímos em tentação, nós ainda erramos. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós que somos um povo falho. Mostra-nos, Senhor, que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos, de maneira que nós não julguemos aqueles que ainda não se converteram como se nós fôssemos superiores a eles. Não somos. Somos falhos. Mesmo conhecendo a verdade, ainda falhamos, por isso perdoa-nos. Eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo Teu amor, te agradeço pela Tua graça sobre as nossas vidas, te agradeço pelo pão que o Senhor tem nos dado, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, eu digo. Te agradeço pela provisão que o Senhor tem nos dado. E eu peço em nome de Jesus, dá-nos a provisão necessária para hoje, Senhor. Ensina-nos a viver com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, com aquilo que o Senhor tem nos dado para administrar. Ensina-nos a viver de uma forma que glorifica o Teu nome. Ensina-nos a viver de uma forma que exalta o Teu nome, pois Tu és santo, Tu és digno. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está acompanhando aqui esse episódio do podcast, Senhor. Esteja com cada uma delas, eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar, compartilha o AB7 com outras pessoas. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha para outras pessoas ouvirem toda manhã também uma mensagem para o coração delas, algo que vai edificar a vida delas e acabar lendo a Bíblia toda, né? Você vê que todo dia a gente lê um pedacinho aqui da palavra e medita, logo a pessoa já leu a Bíblia toda só fazendo esse devocional de 7 minutinhos aqui com a gente. E não esquece, se inscreve no canal, né? Tudo isso. Se você quiser comprar o nosso livro, Muito Além de um Pai, no site, no jcnaveia.com.br, tem link lá para você comprar. Bem facinho. Bom, muito interessante aqui o relato de Paulo. Eu sempre falo que é muito interessante porque para mim realmente é, galera. Para mim é um prazer ler a palavra todos os dias, de verdade. Então é muito interessante. Eu sei que eu falo isso todo dia, mas é muito interessante esse relato de Paulo sobre a conversão dele. Não é a primeira vez que a gente lê esse relato da conversão de Paulo, né? E aqui Paulo está falando sobre quando ele se converteu para o rei Agripa, né? Ele estava mostrando ali o caso dele. Nessa narrativa aqui tem um ponto interessante que não aparece nas outras, que é quando o Senhor fala com Paulo. Está escrito assim, ó, ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Até que a gente já tinha ouvido, a gente já sabia que o Senhor tinha falado isso para ele. Essa segunda parte é que é nova aqui, ó. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Essa parte é nova. Vamos lá. Primeiro, o que é aguilhão, né? Estou usando a NVI aqui, a nova versão internacional, e mesmo assim tem essa palavra. Aguilhão, a palavra original usada aqui no grego, tem alguns diferentes significados. O mais provável nesse caso é que seja aquela vara de cutucar animal ou de marcar animal, aquele
ferro quente que marcava animais. O contexto mais provável aqui nos diz que a palavra significava isso. De novo, essa palavra tem outros significados no grego, tá? Pode ser uma lança com uma ponta também. Então fica difícil de saber exatamente o significado. O mais provável, de acordo com o discurso de Paulo, na minha opinião, lembra, não sou dono da verdade, é que fosse aquela vara de cutucar animais, né, ou de marcar animais. Alguns teólogos concordam com isso, tá? Alguns não comentam, alguns concordam com isso. E daí, o que significa isso, né? Resistir ao aguilhão solitrariador. Alguns teólogos vão entender que isso já era Paulo se arrependendo daquilo que ele estava fazendo, né? Então lembra, ele estava perseguindo a igreja, ele consentiu com a morte de Estevão, com a morte de outros cristãos, e alguns teólogos acreditam que ele já estava se arrependendo por dentro, ele vinha resistindo contra esse arrependimento. Então ele continuava naquela prática de perseguir os cristãos, mas ele já começava a demonstrar algum arrependimento interno e lutava contra isso. Isso seria o resistir contra o aguilhão. Outras pessoas pensam que talvez fosse mais metafórico e o Senhor estivesse falando realmente sobre, olha, você está resistindo a mim. Na verdade, as duas coisas são bem parecidas, né? Você está resistindo a mim, não resista ao que eu tenho tentado fazer na sua vida, porque isso só vai te trazer dor. E daí, a metáfora do aguilhão é muito boa, porque vamos supor que seja o ferro de marcar animais ou uma lança com uma ponta, tanto faz. Quanto mais você resiste, ou seja, quanto mais você faz pressão contra, mais aquilo vai te machucar. Entende? Então, quando você não faz pressão contra, quando aquilo só te empurra, ou você vai seguindo a direção daquilo, aquilo não vai te machucar tanto. Agora, se você tenta fazer pressão contra, se você tenta resistir, aquela lança vai afundar cada vez mais em você, ou aquele ferro vai te marcar cada vez mais, e daí não importa tanto o que significa exatamente essa palavra nesse contexto, porque as duas interpretações nos dão o mesmo entendimento. Resistir contra esse ferro que tenta te acertar, que tenta te marcar ou que tenta te machucar, resistir só vai fazer com que você se machuque mais. Se você segue junto com o ferro, e daí se você está assistindo no YouTube fica mais fácil de entender, né? Eu estou fazendo um movimento aqui com a mão. Se você segue junto com o ferro, aquilo não vai te machucar tanto. Então, quanto mais a gente resiste, mais machuca, mais dor traz. E daí, independente do que Paulo queria dizer, se era em relação ao arrependimento que talvez já estivesse surgindo no coração dele, ou se é resistir realmente ao Senhor, que é o que eu acredito, né? Só ia trazer dor para Paulo. Interessante isso, né, galera? Resistir ao Senhor só traz dor pra gente. Isso é verdade, né? Quando a gente fica resistindo ao que Deus quer fazer na nossa vida, como se a gente pudesse lutar contra Deus, aquilo só traz dor pra gente. Deus quer fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. A vontade de Deus para nós, a Bíblia nos diz que ela é boa, perfeita e agradável. Se a gente fica resistindo a isso, a gente está abrindo mão de viver essa vontade boa, perfeita e agradável. A gente está querendo, é como se a gente quisesse viver uma vida que não é essa, que não é boa, perfeita e agradável aos olhos do Senhor. E daí isso é dor, né? Essa outra vida é dor. Às vezes eu falo isso, né, para algumas pessoas, falei isso recentemente, inclusive. Cara, eu sei qual é o outro caminho. Por que eu não saio dos caminhos do Senhor? Porque eu sei como é o outro caminho. O outro caminho é de dor. O outro caminho é de sofrimento. O caminho fora do Senhor, andar longe do Senhor, é dor e sofrimento, galera. Eu não quero isso para minha vida. Então, quando o Senhor vira para Paulo e fala, olha, você está resistindo e resistir só vai te trazer dor, talvez seja isso, né? Olha, andar no outro caminho, é nesse caminho que você tem andado, um caminho de tanto sofrimento, de tanta dor. É esse caminho que você quer para sua vida? Por que você fica resistindo? Então, galera, o que eu medito aqui, tem muitas incertezas nesse texto, né? Muito mais incertezas do que certezas. Tem vários paralelos que a gente poderia fazer. Ah, o Senhor quer te marcar e você está resistindo. Tem vários paralelos aqui que eu não vou entrar, porque não sei quão fiéis ao texto eles são, mas tentando ser o mais fiel possível dentro das minhas limitações ao texto,
Eu creio que o Senhor está falando para Paulo aqui, olha, não adianta você resistir. Você pode até resistir, mas se você resistir ao que eu quero fazer na sua vida, isso vai trazer dor para você. Não porque eu quero causar a dor, né? Não foi que o Senhor falou isso, mas é como se eu estivesse falando. Não é porque eu quero te causar dor, eu não quero te causar dor. Mas é que o caminho que você escolhe, quando você resiste a mim, é um caminho de dor. Que é o que eu penso, né? Quando a gente resolve andar longe do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, a gente pode fazer isso, mas esse caminho fora do Senhor é um caminho de dor, é um caminho que nos leva ao sofrimento, é um caminho que nos leva à mágoa, ao rancor, à falta de perdão. Quem que conscientemente, sabendo que esse caminho leva a isso, escolheria esse caminho? Então o que o Senhor fala para Paulo é até meio óbvio. Fala, Paulo, você lutar aí contra o aguilhão, cara, só vai te trazer dor. Resistir só vai te trazer dor, cara. Então é meio simples o texto, né, até. Mas é tão profundo, né, galera, que nós não resistamos ao que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que nós sejamos aqueles que seguem com aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer, com aquilo para onde o Senhor tem nos empurrado. Que nós não resistamos a isso, mas que nós possamos seguir com o Senhor. E se você achar que deve, leva essa mensagem para outra pessoa, né? O caminho do Senhor é um caminho de alegria, é um caminho de paz, é um caminho bom. O outro caminho, ele é possível, mas ele é um caminho de dor e mágoa e sofrimento. Não quero outro caminho para minha vida, espero que você não queira esse outro caminho para sua vida, e que nós possamos sempre seguir a direção do Senhor. É isso, galera, já me alonguei demais hoje, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser, paz.